Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Uau, vocês estão demais. A partir do versículo 14. A gente está numa série de mensagens em que nós estamos falando sobre os princípios, os valores e os fundamentos do reino. Amém? E tem sido incrível aquilo que Deus tem feito no nosso meio a partir dessa série de mensagens. Hoje já é o nosso 4º capítulo, em que nós estamos mergulhados nos princípios, nos valores e nos fundamentos do reino. Mas pensando um pouco a respeito dos princípios, dos valores e dos fundamentos do reino, Deus me levou ao entendimento de que, para que a gente possa viver os princípios, os valores e os fundamentos do reino, é necessário, você está me ouvindo? É condição sine qua non, é imprescindível termos a presença. Porque falar a respeito dos princípios, dos valores e dos fundamentos sem a presença é nos colocarmos em uma plataforma tão somente de normas e de regras que não carregam vida. Então, para que os princípios, os valores e os fundamentos do reino façam alguma diferença na nossa vida, é necessário que eles venham carregados da presença. Fala comigo, presença. Tem alguém que quer viver a presença nessa noite, nesse lugar? Não, eu acho que eu errei o endereço da igreja. Tem alguém nesse lugar que quer mais da presença? Irmão, eu creio que eu estou numa igreja de homens e mulheres que tem fome, mas não é fome de um alimento qualquer, não é fome de um alimento que perece, não é fome de um alimento que tem fim. Eu creio que eu estou em uma igreja de homens e mulheres que são famintos pelo pão da vida. Eu creio que eu estou em uma igreja de homens e mulheres que têm sede da água da vida. Eu creio que eu estou em um meio de homens e mulheres numa igreja que tem fome, tem sede da presença. Apocalipse capítulo 3 vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Eu queria pedir para você prestar muita atenção. Toda distração caia por terra agora. Todo espírito que tenta nos confundir ou nos distrair, que bata em retirada agora. Assim diz a palavra ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem é quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja.
Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus só por essa palavra. Eu tenho 4 filhos, e na grande maioria das vezes, quando nós saímos, eu fico tentado a dar presentinhos para eles. É engraçado porque eu imagino que vocês que são pais sabem do que eu estou falando, amém? Então todas as vezes que nós saímos, que eu saio com meus filhos, com a minha esposa, eu fico tentado a dar algum presentinho, algum mimo. E a Liane, ela sempre fala algo que me impacta. Irmão, eu oro para que você case com uma mulher mais crente do que você. Olha para ela, fala, você é mais crente do que eu. Sabe, todas as vezes que eu tento dar um presentinho para os meninos, quando a gente sai, algo que a Liane sempre fala, que eles precisam muito mais da nossa presença do que dos nossos presentes. Eles precisam valorizar mais quem nós somos, aquilo que nós podemos dar para eles. Sabe, nós fazemos parte de uma geração, e eu já comecei a pregar, de homens e mulheres que buscam mais os presentes de Deus, a presença de Deus. Nós fazemos parte de uma geração de homens e mulheres que, se tem presente, não precisa da presença. Você vai observar o tempo todo, em todo o instante, Deus, Ele chamando a atenção do seu povo. Sabe, o tempo todo Deus chamava a atenção do seu povo e dizia: vocês estão trocando aquilo que é de mais especial. Vocês estão trocando os presentes dos céus pelos presentes da terra. Sabe, você vai observar o tempo todo Deus falando: vocês estão com fome, vocês estão famintos por um alimento que não tem o poder de saciar o espírito e a alma. Vocês estão se distraindo com um alimento que perece, com um alimento que tem fim. Você vai observar o tempo todo Deus chamando o seu povo e dizendo: vocês precisam voltar a ter fome da minha presença. Vocês querem as bênçãos, mas não querem um abençoador. Vocês querem os milagres, mas vocês não querem o Messias. Vocês querem salvação, mas vocês não querem o Salvador. Vocês querem as capacitações e os dons, mas vocês não querem o doador. Vocês querem os presentes, mas vocês não querem a presença. E sabe qual é o problema de buscarmos apenas os presentes? É que nós vamos enchendo. Eu vou pregar, posso pregar? É que nós vamos enchendo uma igreja de pessoas vazias. O problema de se perseguir os presentes é que nós começamos a construir uma comunidade de clientes, de consumidores e não de discípulos. Sabe qual é o problema? É que a gente começa a construir um ambiente em que as pessoas, elas vêm para o culto como se estivesse pegando um aplicativo, pegando Uber, e no final do culto avaliando, dando 2, 3, 4, 5 estrelinhas. Se a mensagem for boa, 5 estrelinhas. Se o pastor me exortou, 1 estrelinha, nem sei se volto mais. Irmão, nós precisamos aprender mais com a igreja da África. A igreja na África, a igreja de Cristo na África, deixa eu dizer algo para você. Muitas, inúmeras delas não tem teto, não tem parede, não tem chão, não tem ar-condicionados, não tem cadeira, mas não falta a presença. Não falta a sede e a fome da presença. Se deixar, o culto não para lá, com sol 40 graus a pino, o culto não para, porque eles têm fome, eles têm sede da presença. Nós precisamos parar de vir para a igreja como se nós estivéssemos vindo para um supermercado. E porque na igreja não é como no mercado, que tem a prateleira aqui na igreja, a prateleira da bênção, a prateleira da cura, a prateleira da libertação. Não, igreja não é supermercado. Aqui o sacrifício é você e eu. Irmão, Jesus não vai vir resgatar uma noiva gourmet. Jesus vai vir resgatar uma noiva apaixonada. Jesus vai vir resgatar uma noiva incendiada.
Jesus vai vir resgatar uma noiva em chamas. Jesus vai vir resgatar uma noiva que tem sede da sua presença. Deus não se move por necessidade. Deus se move através de relacionamento. O antídoto que atrai a presença é a busca pela intimidade. Você vai observar o tempo todo Deus chamando a atenção do povo. O povo se distanciava e Deus dizia: voltem-se para mim, não para as minhas riquezas, voltem-se para mim, não para os meus presentes, voltem-se para mim, não para as obras das minhas mãos, voltem-se para mim, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus o tempo todo está alertando o seu povo: voltem-se para mim, voltem-se para mim. Repete comigo: a presença resolve todos os problemas. Moisés, por exemplo, tinha tanta intimidade com Deus que a palavra vai dizer que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Sabe o que o Senhor está gerando no nosso meio nesses dias? O mesmo sentimento que havia em Moisés. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, a mesma terra que eu jurei dar a Abraão, eu vou te entregar, eu vou entregar nas tuas mãos. Olha para mim, Moisés tinha uma palavra, Moisés tinha uma promessa, Moisés tinha a terra. Mais do que isso, Deus olha para Moisés e diz: a mesma promessa que eu fiz a Abraão de entregar a terra, eu vou te entregar, e mais, eu vou colocar os meus anjos adiante de você. Todo povo inimigo que se levantar, fique em paz, porque serão derrotados. Ou seja, Moisés tem a palavra, Moisés tem a promessa, Moisés tem a terra, Moisés tem a convicção da vitória. Mas sabe o que é que Moisés diz diante dessas afirmações ditas pelo próprio Deus? Se a tua presença não for comigo, não me tire desse lugar. Sem a sua presença eu não dou um passo. Sem a sua presença eu não me movo. Sem a sua presença eu não entro. Sem a sua presença eu não saio. Sem a sua presença eu não tomo posse. Eu creio que Deus está gerando no meio dessa igreja, eu creio que Deus está gerando no meio desse povo homens e mulheres que vão dizer: eu nego, eu não quero a promessa, eu abro mão da terra, eu abro mão dos presentes, mas eu só não abro mão da presença. Eu só não abro mão da presença, porque pode me tirar tudo, mas não tira de mim a presença. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença. Só não pode faltar a presença. A recompensa de Moisés não era a terra prometida. A recompensa de Moisés era a presença. Irmão, sabe o que de pior pode acontecer com um homem? Olha para mim. O que de pior pode acontecer comigo e pode acontecer com você é você conquistar tudo o que sempre desejou, mas perder a presença. Porque quem tem a presença tem tudo. Pastor, mas eu não tenho recurso. Mas se você tem a presença, você tem o Jeová Jireh, você tem o Deus da provisão, você tem aquele que é dono do ouro e da prata. Pastor, mas eu não tenho remédio. Mas você tem o Jeová Rafá, porque se você tem a presença, Ele tem a última palavra, Ele tem o último diagnóstico sobre a tua vida. Pastor, mas eu não tenho alegria. Mas se você tem a presença, até a tristeza tem que saltar de alegria. Pastor, mas eu não tenho sabedoria. Mas se você tem a presença, você tem aquele que é consciente e ciente de todas as coisas. Podem nos tirar tudo, você pode perder tudo, mas se você não perder a presença, você não perdeu nada. Podem te roubar tudo, mas se você não perdeu a presença, você não perdeu nada. Sabe, olha para mim. Deus está nos chamando como igreja. Eu tenho falado isso desde o primeiro dia do ano. Deus tem nos chamado para um lugar de maior intimidade com Ele.
Salmo 51. É o momento em que Davi ele é confrontado pelo profeta Natan. Olha para mim, quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natan, Davi ele não está preocupado em perder a coroa. Davi não está preocupado em perder o reino. Davi não está preocupado em perder o trono. Davi não está preocupado em perder a posição. Sabe o que é que Davi faz diante do confronto do profeta? Tira tudo de mim, Senhor, só não tira a tua presença, só não retira de mim o teu Santo Espírito. Quando você é exposto à presença, escuta o que eu vou te dizer. Quando você é exposto à presença, você não consegue mais viver longe dela. Davi foi aquele homem que encontrou a tão procurada coisa, a tão desejada pedra. Davi foi aquele homem que encontrou a chamada tão procurada, uma coisa só eu peço ao Senhor, dizia ele, que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua beleza. Davi era um adorador. Davi sabia que ele podia perder tudo, ele só não podia perder a presença. Talvez se Davi estivesse nos dias de hoje do nosso meio, ele provavelmente cantaria essa canção, que diz assim: entre no quarto e feche a porta, a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma conta do lugar. Ele viu e sabe curar. Me ajuda pelo amor de Deus. Ele viu e sabe. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta aqui dentro com tudo da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não posso perder tua presença. Quando a gente descobre que Deus é tudo que a gente tem, a gente entende que Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. Fala para a pessoa que está do teu lado: Ele é tudo que você precisa. O texto que nós lemos em Apocalipse, tido como o livro das revelações, ele foi escrito por João. João é o único que, ao escrever um livro que carrega o seu nome, ele se auto-intitula discípulo amado. Você procura no livro de Marcos, no livro de Lucas, você procura no livro de Mateus, mas você só vai encontrar no livro de João o próprio escritor dizendo: eu sou discípulo amado. Na verdade, João ele não só diz que ele é o discípulo amado. Na verdade, João ele tem a convicção, a certeza de que ele é o discípulo amado. Jesus ele poderia ter feito as revelações que fez aos outros discípulos. Por que ele fez a João, pastor? Porque Deus só compartilha assuntos profundos com quem sabe quem é. Quando você sabe quem é, Deus diz: vem comigo, porque eu vou te levar para mais fundo. Vem comigo que eu vou te trazer revelações das quais você não poderia ouvir. Sabe, quando nós olhamos para a história de João, nós vamos ver um discípulo que ele se auto-intitula discípulo amado. Pergunta: por que as revelações contidas no livro de Apocalipse não foram entregues a Pedro? Até porque Pedro foi o discípulo que teve a revelação de que Cristo ele era o Filho do Deus vivo. Sabe por que as revelações do livro de Apocalipse foram entregues a João? E aqui é apenas
uma inspiração, porque João, dentre os 12 discípulos, foi o único que teve a coragem de reclinar a cabeça no seu ombro. João foi o único que entendeu o lugar de dependência. João foi o único que se escondeu no esconderijo do Altíssimo. Sabe, Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas ele decide trazer revelações profundas do futuro, daquilo que haveria de acontecer para um discípulo apenas. Sabe o que é que isso significa? Que quando você faz coisas que ninguém está fazendo, você vive o que ninguém está vivendo. Ele foi o único que reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Segundo, quando você se torna íntimo, próximo e profundo em Deus, você também estabelece o nível das revelações que você vai ter. Quanto mais intimidade, quanto mais proximidade, quanto mais intimidade, relacionamento, mais revelações dos céus virão sobre você. Você ainda está comigo? Irmão, existem revelações. Olha para mim, porque eu já vou terminar. Eu estou vendo que você está ficando endemoniado. Existem revelações, e eu estou brincando, você está bem. Se alguém começar, você amarra. Começar a colocar a mão para trás, você segura, que eu só vou ficar até o final do culto. Mas existem revelações que elas não são entregues em rodas. Como também existem revelações que também não são entregues na mesa até. Existem revelações que elas só são entregues para aqueles que têm a coragem de fazer aquilo que ninguém está fazendo. João é o único na mesa que tem a coragem de reclinar a cabeça no peito. Porque quando João reclina a cabeça no peito, ele para de ouvir as vozes do mundo e ele começa a ouvir a voz de Deus. Ele para de ouvir a voz do medo, da rejeição, da contenda, e ele começa a ouvir as batidas do coração. Eu creio que eu estou no meio de uma igreja que não vai se contentar com uma vida rasa. Eu creio que eu estou no meio de uma igreja que não vai se contentar com uma vida espiritual meia boca, uma vida espiritual sem intencionalidade. Eu creio que eu estou no meio de uma igreja de homens sedentos e famintos pela presença. Eu creio que eu estou no meio de uma igreja de homens e mulheres que não vão querer só ficar na mesa, vão querer reclinar a cabeça sobre o ombro e ouvir as batidas de Jesus, as batidas do nosso Senhor. Lagoinha Canoas, prepare-se, porque já há sobre nós uma atmosfera nos convidando para ir mais fundo. Já há sobre nós uma atmosfera que está sendo derramada sobre nós para ter sede e fome da presença de Deus. Prepare-se para viver experiências esse ano que você ainda não viveu. Prepare-se. Eu sinto tão forte a presença. Eu sinto tão forte a presença. Eu sinto tão forte a presença do Senhor. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Espírito. A liturgia não é nossa, é sua. Eu estou cansado de tentar construir uma liturgia e me mover em cima dela, Senhor. Eu só quero a Tua presença. Eu só preciso da Tua presença, Senhor. Essa minha oração eu sei que é a sua também. Eu sei que é a sua também. A Bíblia vai dizer que João, ele foi levado para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos está longe de ser um resort. A ilha de Pátimos é uma prisão. Talvez você não saiba disso, mas na época em que ele foi levado e colocado nessa ilha, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Alguns já tinham morrido fruto de apedrejamento, outros tinham sido decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo. Havia uma perseguição absurda do Império Romano contra a igreja. Lançar João na ilha de Pátimos era uma maneira de tentar silenciar. Mas a história vai dizer que quanto mais havia perseguição do Império Romano,
mais a igreja crescia. Quanto mais aumentava a perseguição, mais a igreja crescia. Quanto mais te perseguirem, mais vai crescer. Eu acho que você não está entendendo. Quanto mais perseguido você for, mais você vai crescer. Porque quanto mais cresce, quanto mais persegue, mais cresce. A igreja primitiva, ela passou a sofrer perseguições a partir de Atos capítulo 2. Por quê, pastor? Porque quando o fogo desce, aumenta a perseguição. A igreja primitiva começou a ser perseguida a partir de Atos 2. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito desce, aumenta a perseguição. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, no nome de Jesus. Diante das perseguições que você sofre no teu trabalho, diante das perseguições que você sofre na tua casa, você tem duas opções. A primeira delas, se auto-vitimizar e dizer: não tem jeito, não tem mais como vencer, eu vou me entregar, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Ou você tem uma segunda opção: o inferno não persegue alguém que está morno. O inferno não persegue alguém que está frio. Se o inferno está me perseguindo, é porque eu estou em chamas. Se o inferno está me perseguindo, é porque eu estou incendiado. Se o inferno está me perseguindo, é porque eu estou tomado pelo Espírito. O Coliseu tentou parar a igreja. O Império Romano tentou parar a igreja. A mídia tentou parar a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Já vou terminar. A igreja continua viva e de pé. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono. E o dono da igreja, vou falar baixinho, o dono da igreja não é pastor. O dono da igreja não é denominação. O dono da igreja não é líder. O dono da igreja carrega um nome que está acima de todo nome. Daqui a pouco você vai soltar o grito na garganta. E esse nome, diante dele, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. Sabe qual é o nome do dono da igreja? É agora, é agora. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja. Fala para esse crente que está do teu lado. Fala para esse crente que está do teu lado: cuidado, porque a igreja tem dono. Fala para esse crente. Eu vou pregar. Eu estou soltinho hoje. Fala para esse crente que está do teu lado. Fala assim para ele: cuidado ao falar mal da igreja, porque a igreja tem dono. Fala com uma voz suave: cuidado a falar mal da noiva, porque a noiva tem noivo. Fala assim para ele: cuidado ao falar mal do corpo, porque o corpo tem um cabeça. Fala assim para ele: cuidado ao falar mal da obra, porque o dono da obra é zeloso com a obra que é dele. A Bíblia diz que Jesus aparece para João, e João ele vê 7 candelabros. Eu já vou terminar, gente, pelo amor de Deus, vem comigo. 7 candelabros.
Jesus aparece para João e João vê 7 candeeiros. E a palavra vai dizer que no meio dos candelabros, no meio dos candeeiros, o Filho do Deus vivo estava. Sabe por quê? Porque Cristo está no meio da igreja. 7 candelabros, 7 cartas que foram direcionadas a 7 igrejas que estavam espalhadas na Ásia. Eu vou te dizer quais eram os nomes da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, vem comigo que eu me esqueci, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, 7 cartas. Interessante, olha para mim, porque dentre as 7 cartas que foram enviadas a 7 igrejas, aula de história, só 2 dessas igrejas receberam boas referências. Das 7 igrejas, só 2 igrejas tiveram boas pontuações. Só 2 igrejas receberam elogios dos céus: Esmirna e Filadélfia. Para Esmirna, Deus olha para ela e diz assim: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza, mas para mim tu és rica. Para Filadélfia, Deus olha para ela e diz: eu coloco diante de você uma porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, Filadélfia. E a porta que eu fecho, que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre, Filadélfia. Das 7 igrejas, 2 recebem boas recomendações, 2 recebem bons elogios, pontuação positiva. Mas a igreja que nós acabamos de ler, que é a igreja de Laodiceia, só recebe críticas, pontuação negativa. Para a igreja que era fraca, olha para mim, irmão, Deus diz: você é forte. Para a igreja que era pobre, Deus olha para ele e diz: para mim, você é rica. Para Laodiceia, Deus olha para ela e diz: para mim, você que se acha rica, para mim você é pobre, miserável, cega e nu. Você ainda está comigo? O que é isso, pastor? Homens dão opiniões, Jesus estabelece diagnósticos. Porque ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, ele vê o coração. Eu posso pregar? Amanhã é feriado, não é? Então dá pra gente, mais ou menos, dá pra gente ir um pouquinho? Sim ou não? Amanhã. Irmão, não adianta ser rico, conhecido na terra e diante dos homens, se você não é conhecido diante dos céus e perante o Senhor. Não adianta. Escuta, para 7 igrejas Jesus vai dizer: eu as conheço. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu conheço as tuas obras, eu conheço o tanto de lixo que você está colocando embaixo do tapete. Eu conheço as mensagens que ficam registradas no teu direct. Se eu pegar o teu WhatsApp agora, ele vai edificar ou ele vai mostrar o inferno? Ah, eu vou pregar, hoje eu estou bem assembleano. Eu conheço você. Na igreja você fala em línguas, em casa você só fala palavrão. Não olha para o lado, pelo amor de Deus, não olha. Eu conheço você. Na igreja você serve todo mundo, em casa não tem coragem de pegar um copo d'água para a esposa. Pronto, falei. Irmão, eu confesso para vocês que nós semana passada, né, Fábio, nós tivemos a conferência do Espírito Santo. E foi incrível o que Deus fez nesse lugar. Então eu pensei comigo: Deus, o Senhor vai me trazer no domingo seguinte com uma palavra motivacional. Eu vou pregar salmos, Deus. Aí o Espírito Santo fala: não, você não vai pregar salmos não. Eu quero que você pregue uma palavra que vai fazer diferença na vida da minha igreja. A começar por você, eu quero esticar a minha igreja. Então deixa eu dizer algo para você. Se você está chateado e está bravo comigo, vá reclamar com o Espírito Santo, porque a igreja é dele.
Jesus está dizendo: eu conheço o que você esconde do pastor, você esconde do líder, você esconde do chefe, você esconde da esposa. Eu conheço, mas de mim você não esconde. Eu conheço que a pandemia terminou e você continua usando máscaras. Essa foi revelação. Eu conheço que você continua se movendo como se tivesse vida dupla. Eu conheço. Deixa eu pegar mais leve agora, senão você vai embora. Jesus também está dizendo: eu conheço as tuas aflições. Eu sei das dores que você tem passado. Eu sei das vezes que você entra no chuveiro e liga o chuveiro bem forte, para não ouvirem o som das lágrimas, o gemido embaixo do chuveiro. Jesus também está dizendo para nós nessa noite: eu conheço as tuas aflições. Você tenta dormir e você não consegue dormir debaixo de tanta pressão. Eu conheço que muitas vezes para você pregar é tão difícil porque você está arrebentado por dentro, quebrado por dentro. Eu conheço. Mas Jesus também está dizendo: eu conheço cada uma das tuas lágrimas e nenhuma delas vão se perder. Todas elas vão ser recolhidas. Cada uma delas vai ser recolhida. Nenhuma delas vai ser esquecida. Eu conheço. Para 2 igrejas, só elogios. Para 4, elogios, pontos positivos e pontos negativos. Mas para uma delas, que é a igreja de Laodiceia, só é correção. Para Laodiceia só tem correção. Pastor, por que não teve elogio para a igreja de Laodiceia? Olha para mim, eu já vou terminar. Laodiceia não era uma igreja que tinha imoralidade, não era. Laodiceia, olha para mim, não era uma igreja que tinha pecado, não tinha. Laodiceia não era uma igreja que caminhava em heresias, falsas doutrinas, não tinha. Sabe qual era o problema de Laodiceia? É que ela nem era quente e nem fria. Ela era morna. Laodiceia não tinha problemas de dinheiro. Laodiceia tinha perdido a sede da presença. Laodiceia tinha perdido a chama. Laodiceia tinha perdido o fogo. Laodiceia tinha perdido o primeiro amor, esquecido do primeiro amor. Você ainda está aí? Jesus diz: eu conheço as tuas obras e sei que você não é nem fria nem quente. Você é morna. Irmão, muitas vezes nós acreditamos que estamos crescendo e evoluindo, mas muitas das vezes nós estamos vivendo um processo de mornidão tremendo. Muitas das vezes nós estamos mornos e nós nem percebemos. Muitas das vezes nós estamos frios e nós não estamos nem percebendo. Uma frieza espiritual, sabe, não é nem frio, não é nem quente. Irmão, não tenha coragem de abandonar Jesus, mas não tenha coragem de se entregar por completo para Ele. Irmão, não tenha coragem de negá-lo, mas também não tenha coragem de viver a palavra na sua plenitude, irmão. Vive lá, vive cá. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo uma mornidão espiritual? Antes você tinha pressa para vir para a igreja, pressa para que o culto começasse. Hoje você fica olhando no relógio e quando passa alguns minutos você fica possesso. Antes, olha para mim, porque agora eu vou falar. Antes, quando você estava no mundo, você bebia da 1 a 51, se prostituía. Posso falar? Porque eu acho que a gente precisa começar a falar. A gente precisa começar a falar a verdade. Tem muita igreja fazendo firulinha. Tem muito pastor querendo alimentar a alma das ovelhas. Alimenta a alma, não alimenta o espírito. Vai o pastor e vai as ovelhas tudo para o inferno. Ai, pastor, é que essa pregação que o senhor está trazendo hoje vai afastar as ovelhas da igreja. Não, meu amigo, essa pregação vai colocar as ovelhas no céu, na eternidade. Vai livrá-las do inferno. Vai livrá-las do inferno. Tem muita igreja almática.
Tem muita igreja almática, gente. Se a gente não tratar do espírito, a gente vai ser conduzido pela carne. Se prostituía, se drogava, passava madrugada. Aí agora foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Passa algumas horas do horário do culto, passa alguns minutos do término do culto, fica endemoniado, fica possesso. Eu vou falar. Sabe, Jesus ele está dizendo para essa igreja, a igreja de Laodiceia: você não tem pecado, você não tem problemas de imoralidade, você não tem problema de doutrina, você não tem problema de heresias, mas você perdeu a fome da presença, você perdeu a sede da presença. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Se houvesse uma igreja dessa nos dias de hoje, talvez você e eu seríamos membros dela. Sabe por quê? Porque nessa igreja aparentemente não tinha problema nenhum, estava tudo certo, tinha dinheiro para fazer as obras, tinha culto animado, tinha tudo, estava tudo certo. Mas Deus está olhando para essa igreja, está indo no coração dessa igreja, está fazendo um raio-x dessa igreja, que talvez você e eu congregaríamos nela, e está dizendo: está tudo errado, porque vocês estão olhando para a aparência. Eu avalio o coração. Irmão, o que adianta a gente adorar a Deus hoje, Fábio, e amanhã a gente não ter tempo com Ele? O que adianta, gente? O que adianta? Irmão, o que adianta a gente dizer que ama a Deus, mas fala mal da igreja que é dele, meu Deus? O que adianta, gente? O que adianta a gente dizer que ama a obra de Cristo, mas constrói contenda, constrói mentiras, constrói insinuações? O que adianta, gente? Deixa eu dizer como é que você vai medir. Você vai aprender a medir o nível de espiritualidade da pessoa que está do teu lado agora. Sabe como é que você mede o nível de espiritualidade dela? Porque tem muita gente que faz assim, ó. Olha, isso não acontece aqui, tá? Nessa igreja não acontece. Mas tem pessoas que chegam do nosso lado e dizem assim: fulana, eu vi uma situação, eu não sei se eu te conto, mas eu vou te contar para você orar junto comigo. Mentira, isso é fofoca. Porque a pessoa que é honesta, uma pessoa que caminha conduzida pelo Espírito Santo, gente, pelo Espírito de Deus, não fica expondo. Se tem algum problema, coloca. O que é que o crente faz? Coloca o joelho no chão e ora ao teu Deus. É isso que o verdadeiro crente faz. O homem de Deus, a mulher de Deus que carrega o Espírito Santo. Sabe como é que você mede o nível de espiritualidade da pessoa que está do teu lado? Tem pessoas que chegam para você e dizem assim: olha, eu tenho um negócio para te dizer, mas eu não sei se eu vou te dizer, porque se eu te disser vai te contaminar, e eu não quero te contaminar. Já está contaminando. Isso é do diabo. Posso te fazer um pedido? Como teu pastor, todo mundo, qualquer pessoa dessa igreja, até pastor, qualquer um que chegar para você e dizer assim: ó, eu tenho algo para te contar, para você me ajudar a orar. Sabe o que você vai dizer para essa pessoa? Irmã, ora sozinha, não precisa me contar nada, ora você. Se você orar, Deus vai responder, você não precisa me contar nada. Vamos fazer esse combinado? Se alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu não quero te contaminar, mas ó, fala assim: então, irmão, para por aí, porque isso não é de Deus, isso é do diabo. Vai para lá, para trás de mim, Satanás. Percebeu que diminuiu as palmas? Acabou. Sabe, gente, a gente precisa elevar o nível. A gente precisa elevar o padrão. Deus não vai vir buscar uma noiva confusa, débil. Deus vai vir buscar uma noiva santa. Ontem eu estava ministrando com os meninos lá. Uma noiva pura, que carrega pureza, integridade. É essa noiva que Deus vem buscar. Você ainda está comigo? Eu vou parar, já estou quase parando já. Irmão, aquele que se move dessa forma, ele não carrega presença. Não carrega, gente. Pessoas que fazem contendas, que criam, que insinuam, que mentem, que enganam, que geram, não carrega presença, porque o Espírito Santo grita dentro da gente. A gente tem um sinal. Seu Mário tem quase 80 anos. A gente tem um sinal, seu Mário, dentro da gente, que é o Espírito Santo, que nos diz quando a gente está pecando.
Só que às vezes a gente quer passar esse sinal. A gente sabe quando a gente está pecando, gente. A gente sabe. Quem se move dessa forma não pode carregar a arca da aliança, porque vai ser consumido por ela. Não tente carregar a arca carregando essa presença. Você ainda está comigo? Eu preciso terminar. Sabe o que é que mais me assusta? É Jesus olhar para essa igreja e dizer no versículo 15: eu conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou que você fosse quente. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu prefiro um ateu convicto do que um cristão confuso. Eu prefiro alguém que não me aceitou ainda como seu Senhor e Salvador do que aquele que me aceitou como Senhor e Salvador da boca para fora. Eu prefiro aquele que não conhece a palavra do que aquele que conhece a palavra e não pratica a palavra. Eu prefiro frio. Eu prefiro ao morno. Versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe qual é que tem sido a minha oração nesses últimos dias? Como pastor dessa casa: aumenta em mim, Deus, o fogo. Aumenta em mim a chama. Irmão, eu já li inúmeros livros sobre avivamento. E sabe, eu acho que é a crise da meia-idade. Eu já estou com quase 40 anos. Sabe qual é a minha crise? É chegar nos meus 70, 80, 90, seja lá qual for a idade que Deus tem para mim, olhar para trás e perceber que eu não vivi o avivamento, que eu não fiz parte do despertamento da igreja. Eu li, eu tinha conteúdo, mas eu não vivi essa realidade. Irmão, aumenta o nível. Você não pode ser raso, você tem que ser profundo. Você tem que ser um homem avivado, uma mulher avivada, um homem despertado, um homem cheio do fogo, um homem cheio da chama, uma mulher cheia da presença. Oh! Irmão, eu estou orando, sabe para quê? Para o meu filho, Heitor, a Esté, a Isabel. Eu quero que eles cheguem lá na escola onde eles estudam e coloquem a mão na cabeça assim, ó, dos professores, e os professores recebam o Espírito Santo. Sabe, eu quero que eles cheguem na escola e comecem a orar pelos amiguinhos, e os amiguinhos na mesma hora comecem a girar no manto, sendo tomados pelo Espírito Santo. Eu não quero viver uma igreja qualquer, irmão, um movimento. Não quero saber de movimento, irmão. Eu quero um avivamento. Eu quero o despertar de Deus, o avivamento de Deus, o fogo de Deus, a chama de Deus. A minha oração é que esse trem aqui, ó, quando ele estiver passando aqui, ó, do motorista ao último passageiro. Eu sei que o nome não é motorista. Me ajuda. Alquimista. Maquinista. Alquimista é um livro que a gente não pode ler, né? Do maquinista ao último passageiro, eu quero que sejam tomados pelo Espírito Santo. O trem vai estar passando e o maquinista vai estar incendiado. Ai, Jesus, vai dar certo. Pastor, por que Jesus vai falar sobre temperatura com essa igreja? Porque Jesus ele vai falar sobre frio e quente, morno. Deixa eu explicar para você, livro de história, vamos lá. Laodiceia ficava em uma das regiões mais férteis da Ásia. A 9 quilômetros de Laodiceia havia uma cidade chamada Hierápolis. Essa cidade Hierápolis, ela era conhecida pelas suas águas termais. Preste atenção. Ela era conhecida pelas suas águas quentes. A 9 quilômetros de Laodiceia, do seu lado esquerdo, havia a cidade de Colosso. Colosso era conhecida como a cidade que dela fluía águas frias, águas de refrigério. Laodiceia não possuía fontes de água. As águas que chegavam em Laodiceia chegavam pelos arquedutos de forma subterrânea. Então as águas que chegavam em Laodiceia, elas chegavam mornas e sujas. As pessoas que bebiam as águas de Laodiceia, diz a palavra que elas tinham náusea, vontade de vomitar.
É por isso que Deus, Ele vai utilizar a geografia da cidade para explicar, para fazer o raio-x da realidade espiritual da igreja. Laodiceia, você está igual às águas que chegam diante de você, mornas e sujas. Por isso que eu tenho vontade de vomitar. Talvez você não saiba disso, mas Laodiceia, nela havia o maior banco da época. Em Laodiceia era produzido ouro, e esse ouro ele era distribuído por toda a Ásia. Lá em Laodiceia havia o maior centro têxtil da época. A lã era produzida em Laodiceia e espalhada pela Ásia. Talvez você não saiba disso, mas lá em Laodiceia havia o maior campo medicinal e o maior campo medicinal e oftalmologista. Tanto é que o próprio Deus ele vai dizer: Laodiceia, compra o ouro de mim, porque não adianta você ter ouro e continuar pobre. Laodiceia, compra as vestes de mim, porque não adianta você ter vestes finas, mas elas estarem sujas. Laodiceia, compra o colírio de mim, porque não adianta você ter remédio para curar os olhos, mas continuar cega espiritualmente. Laodiceia, compra de mim. Você ainda está comigo? Sabe, Jesus ele entra dentro do contexto dessa cidade. Ele faz um raio-x dessa cidade para nos explicar a realidade espiritual em que estava esse povo. Lá no versículo 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Já está quase terminando. Não reconhece, porém, que é miserável? Isso é Deus falando, digno de compaixão? Será que você não percebe que você é pobre, cego e que está nu? Ei! Uma igreja orgulhosa, hein? Uma igreja soberba, hein? Uma igreja que buscava satisfação em si mesma, hein? Sabe qual é o problema de Laodiceia, irmão? Não é dinheiro. O problema de Laodiceia é quando o dinheiro sai do bolso e passa a entrar no coração. Olha para mim, o nosso problema, dinheiro não é um problema, porque tem crente que acha que dinheiro é a aparição do demônio. Não é. Dinheiro não é problema. O problema do dinheiro é quando ele sai do bolso e ele entra no coração. Esse é o problema do dinheiro. Esse era o problema de Laodiceia. Por achar que tinha muito dinheiro, ela não dependia de mais ninguém, não dependia de mais nada, nem dependia mesmo de Deus. Deixa eu dizer algo para você, levanta a tua mão, vou profetizar. Eu estou ministrando aqui sobre pessoas que vão ser riquíssimas. Pega, meu amigo, fica com a mão. Eu estou ministrando aqui sobre pessoas que vão ser prósperas. Eu estou ministrando aqui sobre pessoas que vão crescer profissionalmente como nunca cresceram em toda a sua vida. Eu estou falando sobre pessoas aqui que vão adquirir bens e riquezas. Eu estou falando sobre pessoas que vão ter ganhos incríveis, absurdos. Mas eu também estou ministrando sobre pessoas que vão dizer no final de tudo isso: foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Porque tudo é dele, por ele e por meio dele eu tenho tudo isso. Mas foi Deus quem me deu. Laodiceia acha que está bem pelo que tem. Mas eu posso te contar um segredo? Nem sempre Deus está no ganhar. Nem sempre Deus está no resultado. Nem sempre Deus está no número. Nem sempre Deus está na aprovação. Nem sempre. Às vezes a gente acha que por ter número, por ter resultado, por ter proeminência ou projeção, aprovação, a gente tem a bênção. Nem sempre é assim. Às vezes, olha para mim, irmão, tem resultado, mas não tem bênção. Tem aprovação, mas não tem bênção. Eu estou falando com pessoas nessa noite aqui, hein? Cuida dos teus negócios. Avalia a licitude dos teus negócios. Tem resultado, tem ganhos, mas não tem a bênção. Nem sempre quando você ganha necessariamente significa que Deus está presente. Você ainda está comigo? Agora, quando a gente está em Deus, às vezes até a gente perde. Mas é melhor perder com Deus do que ganhar sem Ele. É melhor perder com Deus do que ganhar sem Ele.
A palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu perco, se Deus está presente, vai dar certo. É uma porta que Ele mesmo fechou, porque Ele sabia que ia me levar para longe dele. Sabe onde acontece o maior índice de suicídios? É nos lugares mais ricos. Pessoas que carregam verdadeiras heranças, tem tudo, mas não tem a presença. Tiram as suas vidas. Tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E a presença você não compra com dinheiro. A presença você só compra com relacionamento. Ai, que vontade de terminar a pregação, mas Deus está liberando tanta coisa hoje. Você está com vontade de ir embora, né? Eu sei. Você não sabe que uma palavra dessa pode mudar a tua vida. Uma palavra dessa pode mudar o teu destino. Tenha fome pela presença de Deus, porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas elas são acrescentadas. Fala para a pessoa que está do teu lado, desenvolva a fome pela presença. Fala para ele, porque quando você busca a presença, Ele abre porta. Quando você busca a presença, Ele dá estratégias. Quando você busca a presença, Ele manda clientes. Quando você busca a presença, você recebe tudo o que você precisa. O louvor pode subir, porque eu vou terminar agora. Você deveria ter dizer para parecer mais convincente. Vamos lá, eu vou terminar a pregação. Vocês não me enganam. Olha o final da história, versículo 18. Jesus ele dá uma orientação. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado, puro, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre de mim. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e assim poder enxergar. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Se coloca de pé. Jesus está apresentando a verdadeira fonte, porque muitas vezes nós estamos indo na fonte errada. Jesus está dizendo: compra de mim as roupas, o ouro, o colírio. Compra de mim. Sabe o que é que talvez muitos de nós estejamos dizendo nessa hora? Mas como é que eu vou pagar, Senhor? Como é que eu vou pagar o ouro? Como é que eu vou pagar as vestes? Como é que eu vou pagar o colírio? E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: já foi pago. Já foi pago. Já foi pago na cruz do Calvário. A fumaça me esconde. Shecataraba. Jesus não está condenando Laodiceia. Jesus está exortando Laodiceia em amor, porque ama incondicionalmente. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite? Eu não desisti de você. Laodiceia, eu não desisti de você. Laodiceia, eu estou hoje aqui para que você volte a queimar como você queimava, e você volte a incendiar como você incendiava. Laodiceia, eu estou aqui para você colocar como prioridade aquilo que tem que ser prioridade. Laodiceia, eu estou aqui para restaurar o lugar da presença, o altar que pegava fogo 24 horas. Laodiceia, eu estou aqui para curar as tuas vistas. Laodiceia, eu estou aqui para colocar sobre você roupas finas, limpas, puras. Laodiceia, eu estou aqui para te dar uma nova oportunidade. Laodiceia, eu não desisti de você.